56 minutos, 8 horas e 56 minutos. Você está acompanhando aqui a Jovem Pan, programa Super Manhã, o ponto alto da notícia. Até o meio-dia, levando muita informação para você. Lembrando que para você interagir comigo é muito fácil. Você pode ligar 98808-8516. Fala para eles, Letícia. Ligue para o Jovem Pan 8808-8516. Super Manhã com Marco Rodrigues. Viu aí? Família que trabalha unida permanece unida. Tem ainda aqui o 999-2841. É muito 9, né? 999-99-2841. E ainda tem o fixo 3338-9081. Fala pra eles, Lorena. Ligue para o Super Manhã 3338-9081. Fácil, né? Você vai interagir comigo, ainda manda a sua mensagem via WhatsApp. Tem muita gente conectada comigo, já me saudando também na manhã de hoje. Tem aqui o José Cícero, ele também falando aí da questão do CSA. Tem o Dário e a Alana. Olha, bom dia, que a luz do Espírito Santo possa nos dar sabedoria e paz. Para você também, para todos nós, né? O Márcio Alexandre tá aqui, tá amém, né? A fala lá do Dário. Tem também o Assis, mandou uma criancinha linda, né? Ele sabe que eu gosto de criança. Aí manda foto de criança aqui, ela desejando um bom dia. A vida me ensinou que chorar alivia, mas sorrir é que torna tudo mais bonito. Olha que lindeza. Tá aqui a mensagem, foi o Assis que mandou pra mim. Tem também o Márcio Braga, o Nado tá lá no Paraíso, né, que é a Barra de São Miguel, ouvindo também aqui a Jovem Pan, tirando onda, né, com a nossa abertura aqui do programa. Tem o Antônio Ferreira, o Paulo vai ouvir o que é que o Antônio mandou de áudio e daqui a pouco a gente coloca pra você. E a Marilene, essa tá muito feliz, porque segundo ela, o maridão que estava internado aí há algum tempo voltou para casa. Então significa dizer que tá melhor, não é isso, Marilene? Sucesso para ele, obrigado pelo carinho da audiência, acima de tudo, e que realmente as coisas se resolvam a partir de agora, tá bom? Tá todo mundo aqui torcendo pela recuperação dele. Tem também o Cícero, esse tem um apelido engraçado, é o Cícero Juruna, ele tá no Benedito Bentes, mandou também aqui uma mensagem, né? Fala, parabenizando pelo comentário, obrigado a você. E diz que também está acompanhando o programa. Está aqui todo mundo acompanhando a Jovem Pan e o programa Super Manhã. E eu convido a todos, né, para a partir de agora também acompanhar a entrevista que eu farei com a advogada Fernanda Marinella. Ela está aqui, né, na Jovem Pan, nos estúdios da Jovem Pan. Quem vai acompanhar também é o nosso consultor aqui, o Davidson. Ele está com a esposa, a Andréia, acompanhando o programa. Valeu, obrigado. Olha, fala para a Andréia ficar na escuta, porque a Fernanda Marinella, ela que é advogada e também representa a OAB Alagoana no Conselho Federal da Ordem, é uma defensora do espaço da mulher também no mercado de trabalho, não só como advogada, mas acima de tudo no mercado de trabalho. É professora, é especializada também em direito administrativo e está aí, claro, obviamente, colocando o nome da OAB nessa gestão, levando os conhecimentos daqui de Alagoas para o Conselho Federal da Ordem. Advogada Fernanda Marinella, seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, do programa Super Manhã. É um prazer enorme estar aqui e participar desse momento que sempre discute assuntos tão importantes para o nosso estado, para o nosso país. Obrigada pelo convite. Verdade. Hoje, um capítulo à parte, eu quero conhecer mais a respeito desse seu trabalho também, voltado para a mulher advogada. Eu estou falando isso que acompanhei a repercussão de um grande evento que aconteceu aqui na capital alagoana, organizado, né, pela senhora e, obviamente, por sua equipe, tratando desse tema. Tem poucas mulheres advogadas, é para estimulá-las a entrarem mais na profissão? Fala um pouco sobre isso, doutora Fernanda. Na verdade, Marcos, nós temos muitas mulheres advogadas. Hoje eu conheço. Tem em casa, né, Marcos? Hoje, na verdade, nós representamos a maioria dos estudantes nas faculdades de Direito. As mulheres hoje já sentam mais as cadeiras da Faculdade de Direito. Nós também temos hoje quase 50% da advocacia brasileira. Então, hoje já quase 50% de mulheres. Em alguns estados, esse limite já ultrapassou 50%. Aqui em Alagoas, nós estamos chegando a 50%. Então, na média, estamos assim. E, na verdade, não sentamos na cadeira, não sentamos na mesa, não temos ainda a representatividade que nós precisamos.
Para você ter uma ideia, Marcos, nós não temos hoje nenhuma mulher presidindo nenhuma seccional no Brasil. No Brasil? No Brasil. Nossa, que coisa. No Conselho Federal são 81 conselheiros, só temos 4 mulheres. Você está lá, é uma das 4. É, isso aí. Então Olha o número é muito pequeno ainda. Nós temos 17% só de mulheres no comando da OAB Nacional, da OAB Geral em todos os estados. Essa demanda que envolve a questão da mulher advogada é uma demanda nacional, então? Com certeza. Na verdade, todo o processo começou através da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que foi nomeada em 2013. Já há alguns anos ela não existia, não era nomeada, e aí fui convidada para presidir, então, a Comissão Nacional da Mulher Advogada. E na Comissão Nacional, a primeira pauta que existia, Marcos, era sobre o espaço da mulher no cenário das eleições da ordem, essa representatividade que eu vinha, então, colocando. E a gente conseguiu, com um trabalho de convencimento, andando o país todo, de seccional em seccional, conseguimos aprovar no Conselho Federal, em 2014, a mudança com relação à legislação para essa eleição da ordem, certo, que já vale para esse ano. Entendo. E nós conseguimos, então, aprovar que todas as chapas, obrigatoriamente, devem ter 30% de mulheres. Então, perfeito. Nessa eleição, a regra já está valendo. Para nossa e para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Na verdade, para Alagoas, acho que não teremos tantas mudanças, Marcos, porque a composição hoje já é bem representativa. Mas no cenário nacional, isso muda muito. Algumas seccionais têm 2 ou 3 mulheres na composição de chapa. Então, é uma realidade que vai mudar muito no país como um todo. E nós conseguimos também, nesse processo, modificar a Comissão Nacional, que era uma comissão especial. Ora ela era nomeada, ora não era. Dependia do gestor, ficava à mercê da vontade do gestor. Então, nesse ano, em março de 2015, nós conseguimos transformar essa comissão em permanente. O que significa dizer que todo presidente da OAB que entrar vai ter que nomear a comissão da mulher. Então, esse é um cenário que vai, com certeza, mudar e consolidar uma pauta para as mulheres. Entendo. Por que há uma especificidade quando o assunto é a mulher advogada? O que é que acontece em relação à categoria? Precisaria dessa atenção maior, doutora Fernanda? A mulher vive algumas situações que dão para ela uma desigualdade nesse tratamento, né? A gente sempre tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades, é claro. Claro. E a mulher, ela se desiguala em algumas situações, como, por exemplo, na gestação. Então, ela tem um momento diferenciado de sua vida, na dedicação para com o filho, no nascimento dessa criança. Então, é um momento especial. Se a gente parar para pensar que uma advogada, no dia do parto, tem uma audiência, e ela vai ser obrigada a fazer essa audiência, ela tem que contratar alguém para substituí-la nesse momento, porque ela não tem nenhum diferencial nesse sentido. Então, é um momento diferenciado, que ela precisava de um tratamento diferenciado. Perfeito. Então, nós temos um projeto de lei, inclusive, tramitando no Congresso Nacional, para modificar essa regra, para que ela tenha um parto tranquilo, um momento especial, que é o recebimento desse filho. Perfeito, então, há várias certeza. situações nesse sentido, que a mulher se desequipara, como a licença gestante, a aposentadoria com limites diferenciados. Então, para a mulher advogada, também há essa realidade que depende de um tratamento diferenciado, em algumas situações. Tem experiência de sala de aula e já reconhece também a presença feminina em sala. Como é que esse debate está sendo encarado pelos estudantes? Eles compreendem claramente essa nova mudança de postura, essa atenção para essa situação também, doutora Fernanda? Marcos, e essa não é uma realidade só dos estudantes. Na própria advocacia, a gente encontra um pouco de resistência ainda quanto a isso. É mesmo? É até absurdo, né? Mas, rapaz, os advogados lutando pelos direitos, tem que fazer também, além do direito da mulher advogada. Aí dá uma certa resistência, Marcos. Mas é uma questão de consciência, né? Acho que é o trabalho. E para lhe dizer que muitas mulheres ainda têm uma certa preocupação de enfrentar essa bandeira. Então, acho que a primeira coisa é conscientizar as mulheres do papel importante que elas têm para ocupar esses espaços todos. Então, é muito importante que ela tenha consciência do seu protagonismo, do seu espaço, da sua legitimidade, e que as mulheres realmente participem mais, compreendam mais e se efetivem nesse espaço de poder. Então, acho que é muito importante. Por falar em espaço de poder, né, para você que ligou o rádio agora, são 9h05 na audiência rotativa do rádio. Atenção, você mulher e homem também, né, para aprender como lidar com essa realidade feminina, essa nova mulher que ocupa cada vez mais espaço na sociedade. Há também um debate nessa mesma linha e compreensão de representatividade que tem a ver com a representação da mulher na política. E aí seria natural esse momento. Mas aí eu já vou fazendo essa pergunta e fazendo uma provocação. A chegada ao poder, por exemplo, da presidenta Dilma Rousseff, né, inclusive mudou a palavra, né, a gente não falava presidenta, agora eu falo com o maior orgulho. Abriu mais espaço ou falta também ter mais espaço ainda
quando o assunto é político, doutora Fernanda? Eu acho que a questão do acesso à mulher não pode ser identificado com nenhuma representação identificada de forma pessoal. Quer dizer, Fernanda, a Dilma é a representante de todas as mulheres? Ela é a representante de muitas mulheres, foi uma conquista para a mulher, uma mulher na presidência da República. Não significa dizer, Marcos, que todas as mulheres sejam iguais e que no acesso a esses espaços tenham os mesmos comportamentos, assim como os homens não têm. Então, é o comportamento de cada um. Agora, a Dilma representou uma conquista, uma bandeira para as mulheres, sem sombra de dúvida, um grande acesso. Então, para a história da mulher, que há pouco tempo, e há bem pouco tempo, não tinha nem direito a voto, então a Dilma representa, sim, uma grande conquista para as mulheres. Não significa dizer que toda pessoa, seja homem ou mulher, que ocupe os espaços de poder terão os mesmos comportamentos. O que eu estou querendo dizer é que eu não quero julgar, dizer que todas as mulheres que chegarem ao poder vão ter a mesma postura, seja ela correta ou incorreta, e não estou aqui para julgar qualquer questão política partidária ou das decisões da nossa presidenta. Não é isso que se discute. O que se discute é que para o gênero, para a mulher, ela representa uma conquista importante para a nossa nação. Porém, precisa se avançar mais. Seria em termos de Congresso, em termos de Senado também? Nós temos hoje a representação nas casas legislativas em cerca de 10%. Então, essa é uma realidade. Nós representamos 52% do eleitorado nacional. E só sentamos em 10% das cadeiras. Então, essa é uma realidade que precisa ser modificada. Então, é uma conquista. Por isso, a luta da bancada feminina no Senado e na Câmara para a reforma. A tentativa era entrar na reforma política, não foi possível, e agora há uma nova batalha, um novo processo em andamento, uma nova emenda em andamento para se tentar introduzir, então, essa definição de mulheres. A senhora está acompanhando esse debate também em nível nacional? Sim, nós estamos acompanhando em nível nacional. Na verdade, quando a Ordem conseguiu aprovar, dentro da sua legislação, o espaço para as mulheres, a bancada feminina convida a OAB para participar desse momento de discussão, o lançamento do Mais Mulheres na Política, inclusive a Ordem participou desse momento, e a luta, então, o exemplo da Ordem para esse momento político foi importante. Serviu de referência também. Serviu de referência, legal, exatamente. Show de bola. Isso é importante, tomara que né? se consiga, porque do mesmo jeito que elas estão buscando, Marcos, nós na OAB conseguimos cadeiras e não candidaturas. A diferença é essa. Nós, na OAB, a chapa que for eleita vai já com as candidatas também junto. Então, na política partidária, a luta é essa, que não seja só candidatura, e sim vaga, efetivamente. Então, essa é a batalha, esse é o modelo que vale a pena. Outro dia, conversando com algumas advogadas, eu tive acesso a uma informação que eu realmente não sabia que acontecia desse modo. Mas há situações, inclusive na atividade jurídica, em que a mulher se sente mais à vontade em falar com outra mulher. No momento de elaboração de processo, eu achava que isso não ocorreria, porque a busca de direitos ela independe da questão de gênero. Mas há situações, inclusive quando envolve direito de família, que a conversa da mulher mãe com a mulher advogada, ela se dá em outro parâmetro. A sua experiência também lhe demonstra isso, doutora Fernanda? Tenho certeza quanto a isso. Não é só a mulher advogada, é a juíza sendo uma mulher também, é o membro do Ministério Público também representado por uma mulher. Parece que há uma sensibilidade no que diz respeito aos assuntos de família. Eu acho que nesse ponto, então, a presença do gênero feminino ajuda bastante no diálogo. Isso é importantíssimo. Então tá aí o espaço feminino, que precisa ser ocupado com qualidade, acima de tudo. Agora, Marcos, só para deixar claro, tá? Acho que a caminhada não pode ser só mulher só, ou só pela mulher. Não é uma discussão sexista, né? Não é uma discussão sexista, pelo amor de Deus. É importante que a gente tem que caminhar juntos. Esse é o que importa, esse é o que interessa. Então, dizer, só para as mulheres de forma alguma. É em conjunto que nós vamos construir uma sociedade melhor. Com certeza. De mãos dadas. Com certeza, é na parceria, que se Com cresce, certeza, né? Se eu não souber disso, eu tô frito em casa. Ó, são 9 horas e 10 minutos. 9 horas e 10 minutos. Você está acompanhando aqui o Super Manhã, o ponto alto da notícia pela Jovem Pan AM 1020, tá? Eu tô recebendo hoje aqui a advogada e professora Fernanda Marinella. Ela que é conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E, claro, trazendo aqui algumas experiências, algumas discussões, entre elas essa questão da luta por garantia de mais espaço para as mulheres, mas como ela bem coloca, é um crescimento que tem que acontecer em parceria. O reconhecimento obviamente, em detrimento de uma necessidade que se faça uma mudança aí de conceito importante. Agora, um detalhe, doutora Fernanda, é que ao longo do tempo,
essa discussão envolvendo, por exemplo, a OAB e o exame da ordem, né, que é um exame que já é tradicional em todo o Brasil, há até algumas categorias que querem levar também esse formato de exame para qualificar a entrada do profissional no mercado, agora está sob risco. E por quê? Porque o atual presidente da Câmara, que é homem, o Cunha, o Eduardo Cunha, ele está com um projeto, e eu tomei conhecimento que é um projeto de autoria dele, para o fim do exame da ordem. Como é que esse debate está chegando na OAB Alagoas? Como é que esse debate acontece lá no Conselho Federal? Qual o seu posicionamento a respeito disso? Na verdade, Marcos, o exame de ordem, ele foi uma grande conquista para todo o Estado brasileiro. Não é uma conquista só para os advogados, não é uma conquista só para a ordem, é para todo cidadão. Por quê? Porque ele garante a qualidade do profissional que vai defender o seu direito, que vai defender o direito de qualquer cidadão. Então, o exame de ordem é a certeza, é a garantia de que aquele profissional realmente está capacitado para fazê-lo. E você poderia dizer, mas Fernanda, as faculdades não atendem isso? Nós não temos o controle no que diz respeito à qualidade das faculdades. Então, vivemos um problema de que não há controle. A caneta não é da ordem, não é da OAB, o controle no que diz respeito à abertura e à manutenção das faculdades. Apesar da ordem participar desse processo, elaborar parecer sobre a manutenção e a abertura de faculdades, esse parecer não é vinculante. Então, muitas vezes, a OAB diz, essa faculdade não deve ser mantida, o MEC mantém. A OAB diz, essa faculdade não deve ser autorizada a abertura, e o MEC abre. Então, há situações em que a ordem não tem o controle sobre isso. Então, o exame de ordem representa um controle da qualidade do nosso profissional. E você poderia pensar, mas essa é uma questão para a advocacia? Não, essa é uma questão para a cidadania. Claro, essa é uma questão para qualquer brasileiro, que vai ter a certeza de que o devido processo legal, o seu direito de defesa, o seu contraditório vai ser respeitado de forma plena, de forma perfeita, de forma ideal. Há, inclusive, um número grande, né, de advogados que aguardam exatamente essa aprovação e, caso seja feita a liberação, isso pode criar também um grande amontoado no próprio judiciário brasileiro, né, com processos sem qualidade que, obviamente, vão ter que tramitar. Em algum momento vão ter que voltar para a sua origem por ter vícios, por ter erros. Quer dizer, isso é uma preocupação também, a paralisia de uma parte do judiciário brasileiro, né? E não é só a paralisia, nós vivemos um problema de prescrever o direito, né? Ih, o direito desse cidadão ainda pode se perder nessa trajetória, em razão da demora, da volta, de ter que fazer de novo, fazer melhor. Então, é possível ainda o perecimento de direitos em razão disso. Então, a grande preocupação é que o cidadão tenha a certeza do profissional que está o defendendo. E que a garantia de que ele vai exercer um bom trabalho é a certeza de que o direito não irá perecer. Então, é isso que preocupa muito a ordem. E a ordem tem feito um trabalho acompanhando isso muito de perto, Marcos. Tanto aqui a seccional de Alagoas, com a bancada alagoana, assim como o Conselho Federal em todas as bancadas. Então, o trabalho está sendo feito de forma bem organizada, coordenada. Então, todo esse processo está sendo acompanhado pela Ordem Nacional e pela OAB de Alagoas também. Então, isso está acontecendo em termos de conscientização da sociedade, de conscientização dos próprios estudantes de direito. Então, todo esse trabalho está caminhando diuturnamente para a construção, na mudança desse posicionamento, dessa caminhada do deputado. Como além de militar, né, como advogada, a senhora também é professora, como é que está a qualidade? Dá para avaliar? Claro que a senhora conhece mais a realidade da escola com a qual trabalha, mas conversando com outros profissionais, como é que está a qualidade desse estudante de direito? São estudantes que estão levando a sério o processo de leitura. Eu tenho formação em jornalismo, trabalhei com Ana, ela conhece. A gente sabe que tem que ler muito, né? Tem que estar sempre se atualizando, principalmente no direito, tem muita coisa a ser atualizada. Como é que está a formação? Os estudantes estão correspondendo? As escolas estão oferecendo essa estrutura, doutora Fernanda? Na verdade, eu teria 3 experiências para lhe colocar. Primeiro, na advocacia, você se depara todos os dias com o profissional que está do outro lado da mesa, todos os dias no escritório, convivendo com outros profissionais. No magistério, eu ensino para aqueles que já estão formados, aqueles que já concluíram a faculdade de Direito, então você convive um pouco também com esses advogados, com esses profissionais que estão aí na luta no mercado de trabalho. E eu faço parte da Comissão Nacional de Ensino Jurídico, que faz a avaliação das faculdades no Brasil todo. Então, esse trabalho da Comissão Nacional de Ensino Jurídico faz com que a gente conheça um pouquinho da realidade das instituições Brasil afora. São avaliadas mais ou menos, Marcos, por mês 50 a 60 instituições.
Então, todo mês nós nos reunimos para fazer a avaliação dessas instituições e acompanhar toda a pontuação de ENAD, de CPC, de aprovação em exame de ordem. Então, todos esses parâmetros são analisados. Eu acredito que o ensino jurídico ele teve um declínio, ele na verdade o nível não está de forma satisfatória. Nós precisamos melhorar, precisamos estimular os nossos estudantes a buscar mais, a exigir mais das instituições, precisamos exigir mais das instituições. A verdade é que nós precisamos melhorar o ensino jurídico. O passar dos anos vem mostrando muitas dificuldades, então é preciso incentivar e exigir mais, com certeza. Isso é que é o mais importante, claro. Garantia de qualidade sempre é positivo para todos os lados e é isso a nossa defesa também. Todos os dias na abertura do programa, a gente coloca muito claro que é importante estudar. É a educação quem vai exatamente criar esse espaço diferenciado para que as coisas venham a acontecer de maneira, né, sensível, de forma diferenciada. Alguém que tem acesso à informação contribui e interfere de uma outra maneira. E eu me lembro, né, eu sou de uma época, não faz tanto tempo, né, Aninha, também, senão a gente vai se entregar muito, mas assim, que os estudantes tinham um papel de protagonistas também da história, em especial os estudantes de direito, né? Sempre foi assim, na própria história do Brasil, a conquista de liberdade democrática, os estudantes de um modo geral, mas em especial o estudante de direito estava à frente desse debate. Eu acho que houve um arrefecimento desse processo. Não sei se a senhora concorda comigo, doutora Fernanda. Eu acho que isso é geral, né, Marcos? Eu acho que não é só um problema do estudante de direito, não. Eu acho que a sociedade brasileira caiu, assim, num momento de inércia, talvez, de apatia um pouco para esses movimentos, para essa luta. Mas isso está voltando. É uma questão de tempo, nós vamos recuperar essa energia para ir à luta. E não há dúvida alguma, o operador do direito, ele tem um papel importante no protagonismo, na democracia, na construção do nosso Estado. Então, não só o estudante, mas o profissional do direito, o operador do direito, os advogados. Eu digo que o advogado está na ponta de lança, na batalha por um país melhor. Então, ele tem uma responsabilidade maior, ele conhece a norma, ele conhece a lei, ele tem uma responsabilidade maior para o nosso país. Então, sem dúvida alguma, somos responsáveis e precisamos conscientizar cada vez mais essa sociedade a participar de forma efetiva. Verdade, com certeza. São 9h18, 9h18, daqui a pouco a virada do ponteiro, né? Está caminhando. Amanhã está voando com muita rapidez. Para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, estamos entrevistando a advogada Fernanda Marinella. Ela que é professora e representa, junto à Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas, tem uma cadeira lá na Ordem, como é? Conselho Federal. Eu falei, Ordem Federal não existe. Inventar uma nova entidade. O Conselho Federal da OAB, tá certo, em representação nacional. Doutora Fernanda, um detalhe importante que está acontecendo no Brasil, um julgamento que pode mudar, inclusive, a visão da justiça em relação à posse de drogas, é a votação que já acontece lá no Supremo Tribunal Federal. A partir da realidade de um mecânico que foi preso e no presídio foi descoberto uma pequena quantidade de drogas, ele agora pode responder por outro crime, que é o de tráfico, em função da posse de drogas. E o Supremo está aí às voltas com esse debate. Qual a sua impressão sobre isso? É um debate que deve avançar? O Supremo está equivocado? Está correto na sua avaliação? O que é que a senhora tem a dizer sobre esse tema? Bom, em primeiro lugar, Marcos, é importante que o debate aconteça, né? Se a gente não discutir, não vai amadurecer. Então, a primeira coisa é que bom que o Supremo está debatendo. É assim que o direito amadurece, é assim que ele evolui. Acho que há alguns equívocos nessa trajetória, mas algumas construções estão corretas. Então, acho que é importante a gente acompanhar como essa história vai terminar. Ainda não está fechado, então acho que ainda há possibilidade de mudança dessa trajetória. Mas eu acho que o debate tem que acontecer. Como aconteceu com o exame de ordem, como aconteceu com outros tempos, em outros momentos e outras discussões do direito. Então, esse debate é o que vai amadurecer o nosso ordenamento. Então, ele é fundamental que aconteça. Eu tenho a impressão, doutora Fernanda, que ao longo do tempo a sociedade brasileira está muito judicializada. E eu valorizo muito quando o próprio judiciário alagoano ele estabelece situações de mediação, porque tenta evitar que os processos caminhem até instâncias superiores. Essa é uma realidade que a senhora observa também. Eu acho que dá para a gente tentar, mesmo no processo de judicialização, mas ainda na primeira, na segunda instância, ali tentar resolver, ou é uma tendência mesmo que a coisa siga em nível do Supremo?
Não, Marcos, a gente precisa achar soluções alternativas, né? O nosso judiciário não vai conseguir solucionar todas as nossas demandas no caminho que nós estamos. A judicialização não pode ser a alternativa única. Na verdade, nós vamos ter que encontrar aí caminhos alternativos para solucionar os nossos problemas. E o novo Código de Processo Civil traz exatamente essa opção. O caminho alternativo, a mediação, a conciliação, a arbitragem. O novo Código traz modelos importantes para a gente se afastar dessa demora do judiciário, dessa ineficiência que muitas vezes se apresenta no Poder Judiciário. Então, acho que a mediação é um caminho muito bom, muito interessante. E na advocacia que eu exerço, Marcos, que é a advocacia administrativa, né? Na verdade, a gente vai muito ao judiciário, mas a gente, em muitas situações, evita o Poder Judiciário. A gente utiliza, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, a gente utiliza o Conselho Nacional do Ministério Público, utiliza as cortes administrativas, como o Conselho Superior da Justiça Federal, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, a gente tem tentado, na advocacia administrativa, buscar muito esses caminhos alternativos para evitar a judicialização. Eu sempre digo lá em casa, quando eu defino aos meninos, mamãe, qual é a sua profissão, né? Eu sempre digo a eles, eu sou advogada. E o que é um advogado, né? É aquele solucionador de problemas. Aquele que soluciona problemas não necessariamente é o que judicializa. Muitas vezes é aquele que consegue ter um bom diálogo, é aquele que consegue ter um diálogo de nível, colocar as partes para o diálogo. Então, esse é o bom advogado, né? Que consegue solucionar o problema. Pois é, são mediadores, né? Que vá para a judicialização, mas que resolva o problema. São mediadores, usam também o judiciário para essa mediação. A gente é diferente, usa o microfone. Eles usam o judiciário também para essa mediação. Um detalhe importante é que o Código Penal brasileiro, ele também há a necessidade e a carência de um grande debate. Eu não sei se no direito administrativo, por ser mais jovem, né, também, ou está sempre se atualizando em função da demanda de mercado, acontece dessa maneira. Tem muita coisa ainda que necessite de modificação. Mas quando a gente foca no direito penal, né, o direito de família, algumas coisas, precisa se avançar. Como é que a senhora está acompanhando esse debate? O Brasil está aquém do tempo de debater essas mudanças, doutora Fernanda? Eu acho que não está aquém, não. Está debatendo. A gente tem constantes debates. O direito de família, por exemplo, tem evoluído muito no próprio Supremo Tribunal Federal, no ordenamento jurídico. A gente tem a questão da lei dos alimentos gravídicos, por exemplo, que reconhece para a gestante, para a mãe, o direito aos alimentos quando o bebê está na barriga ainda. Quer dizer, isso é uma evolução. O princípio da paternidade responsável, que chama o pai à responsabilidade para esse momento. Então, acho que a questão do direito de família tem evoluído bem. No direito penal, nós temos alguns processos que precisam ser repensados. Realmente o Código Penal precisa de algumas atualizações, mas eu acho que esse debate está acontecendo de forma paulatina, de forma responsável. Então eu acho que isso é razoável. No direito administrativo o problema é pior, mas porque nós não temos código. Então a situação fica mais delicada. Não há uma linha condutora, não há uma lei maior. Então os nossos diplomas são todos fragmentários. Você tem diploma de 1903 que continua valendo. Então na nossa matéria o desafio ainda é maior porque não tem código. Então o direito administrativo tem esses desafios. Por isso que o embate na advocacia ele se torna ainda muito mais rico. E os tribunais é que muitas vezes resolvem o problema. Então, uma súmula, uma decisão do Supremo, por isso a importância de se chegar até as cortes superiores nessa área, é que vai resolver a questão. Então, não há código. Tem horas que é inevitável chegar à corte superior. Não tem como, não tem jeito, é a saída. Mano. Vai acontecer mesmo, não tem para onde. Exatamente. São 9 horas e 24 minutos, 9h24, você está acompanhando aqui o programa Supermanhã, o ponto alto da notícia. Hoje estamos recebendo a advogada e professora Fernanda Marinella, ela que é conselheira federal da Ordem dos Advogados. O Brasil representando aqui o estado de Alagoas, né? Doutora Fernanda, hoje quinta-feira tem um grande fato também acontecendo, que é um lançamento de um movimento de advogados na própria ordem. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. O que é que está acontecendo hoje aí na OAB? Não, na verdade esse movimento não tem nada a ver com a gestão da OAB, Marcos. Na verdade, nós tivemos o seguinte, na eleição passada, há 3 anos atrás, quando esse grupo e um grupo de amigos resolve se reunir para discutir o momento da ordem, para discutir o papel da ordem na eleição passada, nós criamos então uma discussão que a gente chamava de hashtag Quero Fazer Parte, e nesse momento convidamos as pessoas a construir propostas para a ordem. Convidamos os advogados alagoanos a fazer sugestões. O que você pensa o ideal para a ordem? E essas sugestões foram acolhidas. Nós tínhamos um espaço na rede social, nós tínhamos um espaço de debate, e assim foi feita a construção de proposta de campanha na eleição passada.
essas propostas foram efetivadas. A gestão cumpriu sua trajetória, cumpriu todas as missões que foram planejadas, programadas e propostas na eleição passada. Então agora nós vivemos um momento novo. A gestão cumpre o seu papel e agora é a hora de avançar mais. Então, fora da ordem, isso não tem nada a ver com a ordem, mas precisamos mais uma vez ouvir os advogados alagoanos. O que é preciso para avançar mais? Como é que acontece esse debate? As redes sociais vão ser muito usadas? Vão ter encontros? Vão ter eventos? Como é que nós começamos hoje com um encontro, nós vamos ter, chamamos esse de diálogo de debates, ideias e propostas. Então, esse diálogo começa hoje, nós temos um encontro hoje às 19 horas, que vai acontecer no auditório do Norcom, do edifício Norcom. Então, esse é o momento que começamos uma nova rodada de debates e ideias para construir uma nova pauta de propostas. Então, acreditamos que já avançamos muito, mas precisamos avançar mais. Essa é a nossa vida, essa é a nossa trajetória, ser cada vez melhor. Então, a ideia é, vamos ouvir novamente a advocacia, vamos ouvir as propostas, as demandas, as ideias e construir uma nova pauta de propostas. Sempre de forma participativa, num diálogo de alto nível, de forma responsável, com credibilidade e realmente dando a participação a todos os advogados. Então, essa é uma nova rodada de discussão, de debate para uma nova pauta de propostas. É uma nova etapa aí de discussão, portanto, né? Eu tenho que destacar aqui que eu gostei muito, no que diz respeito à Ordem dos Advogados do Brasil, o fortalecimento do setor de defesa animal. Tem um setor na OAB, né? Sim, a Cristiane Leite, ela entrou, deu uma nova revigorada também para essa discussão e comprou brigas importantes, eu tenho acompanhado, e também a presença aí no setor de recursos humanos do advogado Daniel, o irmão do nosso querido Toinho, né? Que é o jornalista. E o doutor Daniel sempre também enfrentando causas e temas aí bastante polêmicos. Então, a Ordem tem sim uma atuação voltada para os advogados, mas eu adoro quando ela também se posiciona em defesa da sociedade. Eu acho que até, Marcos, uma atuação importante do Daniel na Comissão de Direitos Humanos, porque a Ordem ela é composta por várias comissões, tanto no cenário nacional como no cenário na seccional aqui de Alagoas. Isso. E Daniel fez uma participação importante na Comissão de Direitos Humanos e tivemos, inclusive, a ação civil pública protegendo os estudantes de Alagoas, o kit dos estudantes, que foi uma ação de sucesso para a Ordem, que foi uma conquista importante para os estudantes e que Daniel estava à frente, exerceu um papel importante. Cris também fez um papel importante na Comissão de Direito Animal, então desenvolvendo vários momentos de embate, mas de defesa do cidadão, do animal e assim por diante. Então tem um papel importante, sim, essas comissões dentro da Ordem. Pois é, eu acho formidável, né? Quando a Ordem exatamente sai do intramuros e vai em defesa da sociedade. Até porque o cidadão tem momentos, essa relação difícil que acontece às vezes com as ações policiais, é exatamente a Comissão de Direitos Humanos quem dá vez e voz a essas pessoas. E eu particularmente gosto muito disso, porque trabalho no rádio, recebo muita demanda aqui, dependendo da época, mas elas não deixam de existir, envolvendo justamente situações em que as pessoas precisam de um apoio jurídico e a Ordem está presente. Eu espero que isso continue e se amplie, né, de repente. Com certeza, Max. E nesse cenário nós temos hoje o atual presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, também de Alagoas, doutor Everaldo Patriota, que fez um papel muito importante no cenário nacional no que diz respeito à defesa dos direitos humanos. Então, a seccional teve um trabalho importante no cenário nacional, na defesa dos direitos humanos, e um trabalho importante aqui no estado de Alagoas também. Então, com certeza, isso deve engrandecer cada vez mais. Há momentos, Marcos, que a Ordem tem que definir onde ela vai atuar, porque o papel é muito amplo. Ela tem que atuar em defesa do advogado, é o papel dela, as prerrogativas do advogado, elas são fundamentais para o exercício do trabalho do advogado, para que ele possa defender os direitos do advogado e do seu cliente. Então, a defesa das prerrogativas é fundamental, mas a Ordem também tem um papel para com a sociedade, uma responsabilidade com a democracia, com a cidadania. Então, a Ordem fica transitando nesses dois espaços e tentando conciliar esses dois momentos, sem abandonar o advogado, seja cuidando do novo CPC, que a Ordem fez essa gestão, um papel importante na aprovação do novo Código de Processo Civil, mas também cuidando da sociedade, seja ajuizando uma ação civil pública, seja indo para um embate, para a discussão no diálogo, seja de ideologia de gênero, seja da defesa animal, seja dos direitos humanos, no embate com a polícia e assim outros momentos. Então, a Ordem tem esse papel de construção do Estado brasileiro e a responsabilidade com o advogado, mas com o cidadão também. É verdade, né? E eu acho que a sociedade precisa da OAB forte exatamente para que ela também tenha advogados que sempre atuem de forma ética em defesa da sociedade de um modo geral. Conselho de ética forte
sempre vai dar uma qualificação diferenciada também para a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Fernanda Marinella, eu primeiro tenho que agradecer a sua disponibilidade, né, incluir aí na sua agenda um tempo para vir até aqui à Rádio Jovem Pan, conversar com os ouvintes também aqui do Supermanhã e, obviamente, deixando esse espaço aí na reta final para a senhora fazer as suas considerações finais, de repente algum tema que eu não tenho explorado. Fica à vontade, doutora Fernanda. Na verdade, Marcos, esse é um momento importante. Hoje a Ordem tem a sua casa completamente organizada, completamente arrumada. Hoje estamos na sede nova, a Ordem funciona, com o processo eletrônico funcionando. Então, o acesso do advogado de sua casa, do seu escritório, sem precisar necessariamente se deslocar à Ordem. Temos um momento importante no que diz respeito à defesa das prerrogativas. A Ordem foi ao CNJ quando precisou. A Ordem foi à discussão nas corregedorias quando isso foi necessário. Hoje o Tribunal de Ética da Ordem funciona com todas as metas cumpridas. Nós temos 2 processos a serem julgados só. Todas as metas daqui até o final do ano já estão cumpridas, o que não acontecia em gestões anteriores. Hoje nós temos uma corregedoria funcionando na OAB, então hoje a Ordem funciona. Ela realmente, em termos de instituição, ela está pronta e trabalhando para a sociedade. Mas é preciso avançar mais. Então, eu acho que esse é o próximo passo. O que os advogados esperam ainda mais da OAB? De tudo que foi feito, o que falta para avançar mais? Então, é ouvir a advocacia mais uma vez, ouvir os demandos e as angústias e as necessidades para construir uma ordem ainda melhor para os próximos anos. Muito bem. Olha, eu queria dizer para as pessoas que estão acompanhando, alguns cobrando aqui, vou colocar o link da entrevista, tá? Com imagens, né? Para vocês, quem não conhece, conhecer a doutora Fernanda Marinella no período da tarde, tá bom? A gente já fez as fotos, tá tudo gravado e eu colocarei à tarde. Então, fique tranquilo que também vai estar disponível nas redes sociais. São 9h32, Repita. 9h32, esse é o Supermanhã, o ponto alto da notícia, e nós agradecemos a presença da advogada Fernanda Marinella, advogada e professora e também conselheira federal da OAB Nacional, representando Alagoas. Sucesso na caminhada, doutora Fernanda. Muito obrigada a todos os ouvintes e bom dia a todos. Muito bom. São 9h32, eu já estou sendo acionado aí direto das ruas da cidade, é pra lá que eu vou. Marcelo Rocha! Fala, campeão, é com você. Daqui a pouco, portanto, Marcelo Rocha, eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com muito mais no Supermanhã. Até já. Não se atrase, são 9h33. 9h33. Bom dia com muita alegria.